Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 23 de junho, solenidade da Natividade de São João Batista, está em Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66 e versículo 80. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: O que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Meus irmãos, dentro desse mês junino, nós, como vocês sabem, celebramos alguns santos especiais. Entre eles, o santo de hoje, São João Batista. A data oficial da solenidade da natividade, ou seja, do nascimento de São João Batista, é o dia 24 de junho. Porém, neste ano, acabou que a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que sempre cai numa sexta-feira, acabou caindo no dia 24 de junho. Então, por esse motivo, a Igreja no mundo inteiro antecipou essa importante solenidade da Natividade de São João Batista para o dia anterior, ou seja, para o dia 23 de junho. Então, nós com muita alegria celebramos o precursor de Cristo e, meditando no Evangelho de hoje, nós podemos pegar alguns pontos. Por exemplo, percebam a grande alegria que envolve o nascimento de São João Batista. E por que grande alegria envolve o nascimento dele? Porque aquelas pessoas, pelos sinais que se apresentavam, a gravidez de Isabel, que já era uma senhora idosa, que representa simbolicamente o Antigo Testamento, que se abre para uma grande novidade. As pessoas percebem o milagre que aconteceu com Zacarias, o pai de João Batista, ele que pela sua incredulidade estava sem falar, e aí a partir do momento em que ele mostra uma docilidade à vontade de Deus, ele diz: o nome do menino vai ser João. A boca dele se abre e ele começa a louvar a Deus. Então, todos esses sinais enchem aquelas pessoas de profunda alegria. E elas se perguntavam, como diz o Evangelho de hoje, o que vai ser esse menino? Porque São João Batista acabou sendo uma resposta providencial de Deus a algo que há muito tempo o povo de Israel esperava. Lembrem que, por exemplo, o profeta Isaías, aquele que anunciou a vinda do Messias, do Emanuel, ele viveu mais ou menos 800 anos antes do nascimento de São João Batista. E as pessoas, durante todos esses séculos, esperavam o Messias. E agora aparecia finalmente o precursor, aquele que nasceu para ser resposta. Nasceu para ser resposta a tantas e tantas pessoas que por tantas gerações esperavam aquele momento de graça. E isso nos faz lembrar que cada um de nós, também, cada um dentro do seu chamado específico, cada um de nós nasce para ser resposta. E isso é motivo de alegria para muitos que talvez nem nos conheçam ainda,
mas que se nós assumimos a nossa vocação, o nosso chamado de ser resposta para eles, eles vão se alegrar, vão se rejubilar, vão como Zacarias, que estão por enquanto mudos, mas vão conseguir se libertar, soltar a sua voz e louvar a Deus pela nossa presença. Não pelos nossos méritos, não porque nós somos melhores do que os outros, mas porque de um jeito ou de outro, nós fomos criados para ser resposta. E quando nós vivemos de acordo com essa verdade, a graça de Deus se manifesta, Deus aparece, Deus prevalece e ele acaba sendo louvado, como Zacarias faz no Evangelho de hoje. Então, o primeiro ponto para nós meditarmos a partir da solenidade de hoje. Nós estamos tendo consciência de que nós nascemos para ser resposta, e quando nós somos resposta, nós somos sinal de alegria e de esperança na vida das pessoas? Será que nós estamos vivendo de acordo com esse chamado? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu queria propor para a nossa reflexão vem no final do Evangelho de hoje. Porque depois de todos esses sinais que apontam, que mostram que aquele menino seria diferente e muito diferente, o Evangelho termina dizendo que aquele menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. O que significa isso? Que São João, para corresponder ao chamado, à graça de Deus, que veio com o seu nascimento, com o chamado que já nasceu com ele se preparou, ele foi formado, ele se retirou a lugares desertos, ele ficou sozinho e ali na solidão ele crescia e se fortalecia em espírito. Isso significa que corresponder ao chamado de Deus não é um improviso, mas se a gente leva a sério o chamado de ser resposta, a gente passa a se preparar, a se deixar ser formado pela graça de Deus para que nós possamos corresponder ao chamado que Ele nos faz. E a gente faz isso entrando em lugares desertos. Por exemplo, tendo vida de oração, no deserto diante do Santíssimo Sacramento, no deserto da oração pessoal, no deserto do Santo Terço, no deserto da missa bem vivida, no deserto da confissão. Nós vamos nos preparando e nos fortalecendo em espírito. Pela nossa formação pessoal, pela nossa busca por uma vida mais virtuosa, por lutar contra os nossos vícios, contra os nossos pecados, nós vamos nos formando nos lugares desertos, nos fortalecendo em espírito, até o momento de sermos apresentados publicamente, ou seja, de abertamente assumirmos a nossa missão, nosso ministério, nosso serviço. Para que a gente assuma com dignidade, para que a gente corresponda com dignidade, nós precisamos desses momentos de entrada no deserto, para sermos formados, fortalecidos em espírito, pela nossa formação pessoal, pela nossa oração, pela vida sacramental, pelo silêncio, pelo recolhimento, para que o apostolado nos encontre verdadeiramente preparados em Deus para sermos a resposta que nós somos criados para ser. Então, o segundo ponto para a nossa meditação é: estamos, como deveríamos, buscando os lugares desertos? Estamos procurando o nosso crescimento, a nossa formação, a nossa conversão, a nossa santificação? Estamos nos deixando ser moldados por Deus para corresponder ao chamado que Deus imprimiu sobre a nossa vida no instante em que nós somos concebidos? Vamos meditar sobre isso e que a celebração da natividade de São João Batista seja a ocasião para lembrarmos da dignidade que existe no nosso próprio nascimento, na nossa própria vida, que existe no mundo para a glória de Deus, para ser consumida com alegria, para ser resposta e levar muitos a glorificar o Pai que está nos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.